Muito bem, meus queridos, estamos de volta, tá bom? Voltamos aqui para a nossa aula de hoje, tá? Nosso segundo encontro de hoje, do dia 3 de setembro, tá? Vamos aqui continuar o nosso tema de fundamentos da óptica geométrica, reflexão em espelhos planos, tá? Nosso último encontro dessa manhã, tá? Mas cheio de conhecimento. Vamos voltar aqui para o nosso tópico sobre os espelhos planos e a produção de imagens nesses espelhos, tá bom? Então, no primeiro horário, nós trabalhamos com o tema de espelhos associados. Eu trabalhei com associação de espelhos, ok? E nesse momento de associação de espelhos, eu falei para vocês o seguinte. Na associação de espelhos, você tem um ângulo entre espelhos e esse ângulo pode variar. Esse ângulo pode variar até chegar a um ângulo de 180 graus, né? Eu tenho aí a possibilidade de ter um ângulo de 180 graus entre os espelhos. Ou seja, esses espelhos são paralelos entre si. Se eu colocar aí um espelho um na frente do outro, eu vou ter aí esses espelhos paralelos entre si. Perfeito? Galerinha, quando os dois espelhos planos são dispostos paralelamente, olha só, são dispostos paralelamente, é possível observar a formação de infinitas imagens. Aquela fórmula lá não dá certo. Eu vou formar infinitas imagens. Certo? Essas imagens, elas são imagens que podem ser enantiomorfas, ou seja, invertidas, ou não. Veja só, as imagens que são pares, elas são iguais ao objeto. As imagens ímpares, elas são quirais. Você lembra lá da química, né? O que são imagens quirais, galerinha? Imagens quirais são imagens invertidas. Tá? Lembra das cadeias carbônicas quirais. Você tem lá o cis e trans, né? Elas são cadeias carbônicas iguais, têm os mesmos componentes, porém, eles estão em localidades invertidas. Só isso. E aí você tem aí como se fossem uma imagem e um objeto não simétricos. Tá? Professor, então quer dizer o seguinte, que nas imagens pares eu vejo o objeto e a imagem semelhantes, e nas imagens ímpares eu vejo invertido exatamente. Olha só. Aqui é o objeto O. A setinha azul vai indicar o rapaz que está cortando o cabelo. Ele é o objeto O. Aqui você tem a primeira imagem. Verifique que a primeira imagem ela é oposta ao objeto. Ou seja, eu estou vendo o rapazinho na cadeira de costas. Mas a primeira imagem está de frente. Então, essa primeira imagem é enantiomorfa, porque ela é ímpar. Perfeito? Já a imagem 2, que é onde tem a setinha vermelha, essa imagem 2, eu já vou observá-la igual ao objeto O.
igual ao objeto O. Verifique que o objeto O, eu estou vendo ele de costas, né? Eu estou vendo só as costas do objeto, do rapazinho que está sentado na cadeira. E a segunda imagem está idêntica a essa cena. A segunda imagem é idêntica a essa cena. Ou seja, ela é semelhante ao objeto. Ela não é quiral, ela não é enantiomorfa. Perfeito? Show de bola? Ah, professor, então, quando eu tenho dois espelhos paralelos, vão formar infinitas imagens. Exatamente. Jovens, continuando aqui, agora a gente vai falar da altura de uma imagem. Ok? A altura de uma imagem. Galerinha, a altura de uma imagem, nesse tópico, a gente vai poder estudar duas alturas. A altura que a imagem está chamando de Y maiúsculo e a altura que a imagem está chamando de Y minúsculo. O que são essas alturas? O Y maiúsculo representa a altura de um suporte que está segurando o meu espelho. O Y minúsculo está representando o tamanho do espelho, a sua medida vertical, ou seja, a altura do espelho. Então aqui, esse Y aqui seria a altura do suporte. Aqui seria a altura do espelho. Perfeito. Galerinha, e aí, professor, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer nesse caso? Para determinar qual é o tamanho do espelho que você precisa para formar a sua altura completa, é necessário você dividir a sua altura total do objeto, por 2. Essa altura total é o que a imagem está chamando de Hzão. Então, dividindo a altura total sua por 2, vai ser o tamanho mínimo do espelho que você precisa para formar você por completo. Ok? Então, é o tamanho do espelho. Seria o Yzinho minúsculo. Por exemplo, eu tenho 1,84 de altura. Eu tenho 1,84 de altura. Eu tendo 1,84 de altura, qual seria o tamanho mínimo que eu teria que comprar um espelho? Qual seria a altura mínima do espelho que eu teria que comprar para poder formar a minha imagem completa? E aí, jovens?
Exatamente. Eu quero saber que altura é essa. É só dividir a minha altura por 2. E 1,84 dividido por 2 dá quanto, jovens? 0,92. Então eu precisaria comprar um espelho de 0,92 metros para que eu pudesse me ver completamente por esse espelho. Outra coisa, não é em qualquer altura que eu tenho que colocar esse espelho. Eu não posso colocar ele no chão. O espelho pode ter o tamanho que for. Se ele tiver 92 centímetros e eu colocar ele no chão, ele não vai formar a minha imagem completa. Eu tenho que colocá-lo a uma certa altura. Aí por isso que entra a altura do suporte. Essa altura do suporte seria pegar a minha altura contando a partir dos olhos e dividindo por 2. E agora? Vamos supor que eu tenha 1,70 m a partir dos meus olhos. 1,70 m. Qual seria o valor da altura do suporte? Qual seria a altura do suporte? Um 1,70 m, Gabriel. 1,70 m. 1,70 m. E aí? Isso, agora sim. 0,85. Então eu teria que ter um espelho de 92 centímetros e colocá-lo num suporte de 0,85 centímetros. Aí eu produziria a minha altura por completo. Tá? Show de bola, jovens. Não esqueça dessas expressões. Posso também usar, galerinha, semelhança de triângulos. Posso também usar semelhança de triângulos, tranquilamente. Como assim, professor? Imagina que eu quero achar qual é a distância desse objeto aqui. Perdão, qual a altura desse objeto. Vou chamar de X. Quero saber a altura desse objeto X. Aí eu sei o tamanho do espelho. Estou chamando a altura do espelho de Y. Para descobrir a altura do objeto X.
Eu vou observar que eu tenho a semelhança de triângulos aonde, professor? Olha só. Aqui será um triângulo. Quem é esse triângulo aqui? Amarelo. Será a formação da imagem do objeto X. Aqui é o objeto. Aqui é a imagem. Certo? E lembre-se, no espelho, o objeto e a imagem terão a mesma altura. Correto? Objeto e imagem terão a mesma altura. E aí, jovens, o que eu vou também precisar saber? A distância do objeto até o espelho, que é a mesma distância da imagem até o espelho. Vou chamar essa distância de Dzinho, ó. Vou chamar essa distância aqui de Dzão. Dzão. Certo? E preciso saber também a distância do objeto, perdão, do espelho até o observador. Essa distância do espelho até o observador eu vou chamar de Dzinho. Então, o que eu preciso para usar a semelhança de triângulos? Eu preciso saber a altura da imagem. Ah, professor, mas eu ainda não sei. Beleza. Não sei a altura da imagem. Mas a questão pode te dar a distância da imagem até o espelho, a distância do observador até o espelho e a distância do comprimento do espelho. E aí eu faço semelhança de triângulos. Eu uso esse triângulozão grande, amarelo, e vou comparar esse triângulo grande com o triângulozinho aqui pequeno, ó, de verde. Triângulo grande com o triângulo pequeno. Então, veja só. Eu vou comparar aqui a linha B', a linha B', olha só, essa fórmula aqui. A linha B', quem é o A linha B', professor? A linha B' seria a base do triângulo grande. Vou só apagar aqui o Dzão e o Dzinho para anotar eles aqui em cima, para ficar mais espaço. Dzão, Dzinho. Prontinho. Então vamos lá. Quem é o A', B'? É o que eu estou chamando de X', né? Que é a altura da imagem. Esse A', B' vai ser dividido pela distância PB'. Quem é a distância PB'? É a distância Dzinho mais Dzão, que é como se fosse a altura do triângulo grande, né? Já que ele está deitado, a base seria o X' e a altura seria o Dzinho mais Dzão. Confere? Estou olhando para o triângulo amarelo. Vou comparar isso com as medidas do triângulo pequeno, que é o verde.
Quem é a distância EL'? É o que eu estou chamando de Y, né? Quem é a distância PF do espelho ao observador? É o que eu estou chamando de Dzinho. Então a expressão ela pode ficar isso aqui, ó. Está fazendo semelhança de triângulos aí. Perfeito. Então pode sair pelas fórmulas que eu acabei de mostrar, mas também pode sair por semelhança de triângulos. Show de bola? Beleza, professor. Continuando aqui, jovens, a gente vai falar da velocidade de uma imagem. É simples. Quando eu mantenho o espelho parado e eu desloco apenas a imagem, quando eu mantenho o espelho parado e eu desloco apenas a imagem, eu vou observar que imagem e objeto vão ter a mesma velocidade de aproximação do espelho. Imagem e objeto vão ter a mesma velocidade de aproximação de espelho. O módulo dela será igual. Ou seja, a mesma distância que eu, objeto, estou me aproximando do espelho é a mesma distância que eu, imagem, estou me aproximando. No mesmo intervalo de tempo. Então, por isso que as velocidades são o quê? Iguais. Então, quando você caminha em direção ao espelho, você vai perceber que a sua imagem também vai caminhar se aproximando e vão caminhar na mesma distância. Porque as distâncias são iguais, né? A gente já falou isso no começo da aula, né? As distâncias são iguais e, além das distâncias serem iguais, o tempo para percorrer essas distâncias também é igual. Consequência é ter mesma velocidade. Professor, isso é quando o espelho está parado. Sim, o espelho em repouso. Agora, quando eu desloco o espelho? E agora, professor? Quando a gente desloca o espelho, o que acontece? Se você mover o espelho, a distância que o espelho se moveu será agora duplicada para a imagem. Você vai perceber como se a imagem tivesse 2 vezes mais distante. Por isso que, às vezes, você se engana, né, no trânsito. Ah, eu pensei que fulano de tal estava mais distante quando eu olhei no retrovisor.
É porque o retrovisor está se deslocando junto com o carro. E aí você está vendo a imagem de um objeto que está em repouso. E essa imagem, a distância dela é dobrada. Pois é. Acontece realmente. Por isso tem que ter muita atenção no trânsito, né? Professor, e a velocidade? O que acontece com a velocidade? Olha só. O meu espelho estava aqui inicialmente, né? O que eu fiz? Desloquei ele para cá. O que aconteceu? A imagem do meu objeto duplicou a distância. Então, se duplica a distância, o que vai acontecer com a velocidade? Também vai duplicar, jovens. Velocidade também duplica. Se a distância duplicou, a velocidade também. Então, a velocidade da imagem para o objeto é 2 vezes a velocidade do espelho. Tá? Então, no caso de o deslocamento da imagem, quando eu desloco a imagem, a velocidade se mantém entre imagem e objeto. Por exemplo, você parado, estacionou o carro, parou, aí passa uma moto. Vem uma moto se aproximando. Você vai observar a moto se aproximando da mesma forma como o objeto moto se aproxima, a imagem moto também se aproxima. Agora, se você que está em movimento e vê alguém estacionado, quando você olha para o retrovisor, você pensa que está mais distante. Porque o espelho retrovisor está se movendo junto com o carro. Então, como é o espelho que está se movendo, a distância ela duplica para a imagem. E a velocidade da imagem, de movimentação da imagem, também duplica. Ok? Jovens, vamos para o nosso primeiro exemplo. Vamos para o nosso primeiro exemplo de hoje. Tá? Esse exemplozinho aqui eu vou fazer aqui com vocês. Aí depois eu vou trazer questões para que vocês possam responder. Tá bom? Mas quem quiser fazer juntamente comigo, fica à vontade. Primeiro exemplo diz assim: um objeto é colocado num ponto entre 2 espelhos planos, que formam entre si um ângulo de 40 graus. É colocado um ponto luminoso. Então, nesse caso, eu vou ter apenas um objeto. Ó. Eu tenho apenas um ponto luminoso. Então, é só um objeto. O objeto é esse ponto luminoso. Quantas imagens são formadas?
quantas imagens são formadas? Veja só, formulazinha original, ela é N sobre O igual a 360 graus sobre alfa menos 1. N é o número de imagens, O é o número de objetos e o alfa é o ângulo entre os espelhos. N é o que eu quero descobrir. O é 1, porque eu só tenho um ponto luminoso. 360 graus sobre 40. E eu vou subtrair de menos 1. E aí, meus queridos? Cancelo aqui, ó, 0 com 0. Fica 36 sobre 4. 36 sobre 4. E aí? Divide aí 36 sobre 4. Dá 9. Divide logo. 36 sobre 4 dá 9. Aí você só subtrai com menos 1. Fica mais fácil, fica mais simples. Então você vê 8 imagens. Você vai observar 8 imagens. Olha aí que simples. 8 imagens. Beleza? Vou dar um minutinho aí para vocês copiarem essa primeira questão, tá? A resolução dela. E a gente volta depois de um minutinho. Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo exemplo. Beleza? Galerinha, exemplo número 2. Esse aí eu vou deixar com vocês. Tá? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês e a gente volta já.
E aí, jovens? Tranquilidade, né? Olha só. Dois espelhos planos são alinhados de modo que o ângulo que se forma entre eles é 90 graus. O número de imagens formadas nessa associação desses espelhos é igual a... Bora lá. Galerinha, veja só. Eu vou imaginar que eu tenho apenas um objeto, tá? Quando ele fala que dois espelhos planos são alinhados, é porque eu tenho dois espelhos que formam 90 graus, tá? Que formam 90 graus. Quando ele não citar o número de imagens, você vai considerar, perdão, quando ele não citar o número de objetos, você vai considerar que esses objetos valem um número igual a 1, tá? Então eu vou considerar que eu só tenho um objeto, tá? Quando ele não citar o número de objetos, considere sempre que eu tenho um objeto. Ok? Então ficaria N sobre O é igual a 360 sobre alfa menos 1. Jovens, N é o que eu quero saber. O vale 1, como eu falei para vocês. Ele não citou o número de objetos, então eu vou dizer que é 1. Igual a 360 graus sobre alfa. Quanto é que vale alfa? 90. Tudo isso subtraído de menos 1. Ok? Galerinha, de novo, ó. 0 vai embora com 0. 0 vai embora com 0. 36 sobre 9. Então, N sobre 1 é igual a 36 sobre 9, que dá 4. Subtraído de menos 1. Subtraindo de menos 1. N é igual a 3 imagens. N é igual a 3 imagens. Letra B de bola. Tá? Letra B de bola. Então, jovens, não esqueça, tá? Não citou o número de objetos. N é igual, o O é igual a 1. Não citou o número de objetos, O é igual a 1. Bom? Novamente, vou dar um minutinho para vocês. E a gente se encontra depois desse time. 1 minuto.
De volta, galerinha, de volta. Vamos aí para a nossa terceira questão. Essa daqui eu vou fazer, tá? Essa terceira questãozinha pode deixar comigo. E aí depois eu dou o time para vocês na próxima. Diz assim: a 1,5 metros de distância de um espelho, plano vertical, situa-se um observador que visa o espelho, ou seja, que olha para o espelho. Atrás do observador e a 0,5 metros dele, situa-se um jarrão de altura igual a 1,4 metros. Tá? Determine a altura mínima do espelho para que, convenientemente colocado, permita ao observador ver inteiramente a imagem do jarrão. Bom? Então, jovens, o que eu vou observar nesse caso? Vamos colocar aqui o seguinte: eu tenho a seguinte situação. Eu vou ter um jarrão, né, um jarro grande, e esse jarro tem uma altura aí de 1,4 metros. Um 1,4 metros. Essa é a altura desse jarrão. Nessa situação, galerinha, eu vou ter um observador está aqui observando esse jarrão. Está de olho, né? E esse observador, ele está a uma distância de 1,5 do espelho. Então, olha só, essa distância aqui é de 1,5. Confere? E ele fala que o observador tem atrás dele o jarrão e está a 0,5 metros desse observador. Galerinha, quero saber aqui quem? A altura do espelho. A altura do espelho. Aí eu tenho a fórmula das alturas, né? A altura total sobre 2 e a altura do olho sobre 2. Mas eu também posso usar a semelhança de triângulos, não posso? Vamos usar a semelhança de triângulos aqui para observar essa situação. Bora lá. Ficou engraçado, foi? Ficou legal, ficou legal, ficou legal. Dá para enrolar, né? Dá para enrolar aí como artista. Vamos lá, jovens. A semelhança de triângulo que eu vou usar, eu tenho que colocar o jarrão lá do outro lado como imagem. Não é isso? Eu tenho que colocá-lo aqui como imagem. E a imagem dele tem a mesma altura do objeto. É para ter, pelo menos. E aí, jovens, o que eu vou observar? Que do espelho até o observador, aqui tem um jarrão. Jarrão, objeto. Aqui é o jarrão, imagem. Aqui é o espelho. E aqui é o observador. Então,
Do espelho ao observador é 1,5 metro. Do observador até o jarro objeto é 0,5 metro. Confere? Isso quer dizer que do jarrão até o espelho são 2 metros. Isso é válido para o objeto, isso é válido para a imagem. Confere, né? 1,5 metro mais 0,5 metro, 2 metros. Aí, meus queridos, eu posso fazer agora a semelhança de triângulos. Aí dá certo a semelhançazinha de triângulos. Tá? O que eu vou fazer? Qual é o triângulo que eu vou fazer? Vou fazer um triângulo grandão, né? O triângulo que vai do observador até a imagem. Esse aqui é o triângulo grande. E o triângulo pequeno é do espelho até o observador. Triângulo grande é da imagem até o objeto, perdão, da imagem até o observador, e o pequeno é do espelho até o observador. Galerinha, o que eu quero? Vou chamar isso aqui de Y. Eu quero saber quem é a altura do espelho Y. Yzinho minúsculo, né? Galerinha, vamos então resolver essa questão. Como é que eu faço? Olha só. Semelhança de triângulos. A altura do jarrão, olha só, a altura do jarrão está para a altura do espelho. Assim como, olha só, a distância do jarrão até o observador, a distância do jarrão, imagem, até o observador, está com uma distância do espelho até o observador. Certo? Eu posso chamar, para facilitar, essa distância aqui que eu chamei de Dzinho, né? E essa distância aqui eu chamei de Dzão. Não é isso? Quanto vale Dzinho? Dzinho, quem é o Dzinho? O Dzinho é a distância do espelho até o observador. Então, eu vou trocar aqui, ó, para ficar mais simples, né? Distância do espelho até o observador, chamei de Dzinho. Olha só. Sim ou não? Sim ou não? É Dzinho, né? Do espelho ao observador. Do jarrão imagem até o observador é Dzinho mais Dzão. Confere? Então, aqui ficaria Dzinho mais Dzão. Confere? Veja aí. Que a distância do jarro imagem, do JI, até o O,
que é o observador, é Dzinho mais Dzão. Confere? Confere, né? Pois vamos lá. Quem é a altura do jarrão? 1,4. Qual é a distância Dzinho mais Dzão? Quanto é que vale Dzinho mais Dzão? Dzinho vale 1,5. Dzão vale 2. Soma aí. 1,5, 1,5, mais 2. Um e meio mais 2. Professor, dá 3,5. Qual é a altura do espelho? Eu chamei de Y, né? E quem é o Dzinho? O Dzinho vale 1,5. Agora você vai só multiplicar. Faz aí meio pelos extremos. 3,5y é igual a 1,4 vezes 1,5. Três vírgula 5y é igual a quanto, jovens? Quanto é que é 1,4 vezes 1,5? 1,4 vezes 1,5. Dois vírgula 1, né? Confere? Dois vírgula 1. Passo 3,5 dividindo. Dá para simplificar, não dá? Os dois são divisíveis por 7. Não é isso? 3 vezes 7 dá 21. Então aqui fica 0,3. 3 vezes 5 dá 35. Então aqui fica 0,5. Qualquer número dividido por 0,5, o seu resultado é o dobro. Não é isso? Então, y é igual a 0,6 metros. Ou seja, o meu espelho, para formar esse jarrão completo, ele tem que ter 60 centímetros. 60 centímetros. Certo? Certo, jovens? Então, não precisa dor de cabeça, é só você usar semelhança de triângulos. Só você usar semelhança de triângulos, tá? E a gente responde aí algumas questões, né? Respondemos algumas questões na aula de hoje. Continuamos a falar desses temas na aula de quinta-feira que vem, tá? Nos encontramos aí no dia 8 de setembro agora. E ficamos por aqui, jovens. Até o próximo encontro. Até quinta-feira que vem. E bom restinho de final de semana para vocês.
Tchau, tchau, jovens.